Em meio a tensões globais e discursos excludentes, como os que marcam o governo Trump, a América Latina tem voltado o olhar para si, e com isso chamado a atenção do mundo todo. Nossa música tá em alta, nosso cinema tá em alta, nossa moda, nossa arte, nossa estética. E sim, nossa, porque nós brasileiros somos latinos também. A sensação que dá é que todo mundo quer ser como a gente agora. E até as marcas já se ligaram disso. Mas quais são as delícias e quais são os desafios de viver em uma região com tantas camadas culturais? Que ao mesmo tempo que trazem uma potência criativa imensa, também gera altas doses de desigualdade e instabilidade. É sobre isso que a gente refletiu nesse episódio do The Summer Hunter Vozes, gravado na Soho House em São Paulo no dia 30 de setembro. Nossos convidados foram Carol Belinguieri, CEO da consultoria de Branding e Inovação Alexandria Brasil, e Thiago Cunha, que além de diretor de estratégia, insights e inovação da Alexandria Brasil, pesquisa sobre a América Latina. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou Carol, hoje sou CEO e sócia da Alexandria, uma consultoria de branding e inovação, que é muito latino-americana por essência. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Bom, a gente vai trazer um pouquinho essa visão para vocês hoje das delícias e dores de sermos latinos-americanos aqui, todos nós. Então, a gente quer trazer um pouquinho dessa visão, né, de como que a gente evoluiu ao longo do tempo, essa visão da porta para fora e da porta para dentro, né? Como é que foi esse movimento para que a gente se reconhecesse cada vez mais como latinos, e esse movimento que está acontecendo hoje, né? É uma tendência, um boom, a gente está na moda, né? O que está acontecendo para que esse assunto, né, tenha virado pauta em tantos momentos. Então, bom, a gente se apresentou aqui brevemente, como a gente falou, somos latinos, eu sou muito brasileira, o Ti aí é de fronteiras. Então... eu não nasci na fronteira, mas eu cresci na fronteira Brasil-Paraguai. Então esse tema e a fronteira, de fato, é uma história, né? Ela não existe muito bem marcada, né? Então esse tema sempre foi muito crescente, eu vi no espanhol, português e guarani, ao mesmo tempo sempre foi um tema muito querido e num lugar bem especial no coração. Isso, então hoje ele é um expert no assunto, o Ti tem um blog, enfim, ele tem várias palestras sobre o tema latinofuturismo, que vocês vão ver um pouquinho mais sobre, mas como Alexandria, a gente sempre se interessou muito sobre o assunto, né? Então hoje a Alexandria é uma consultoria global, né, que está presente aqui no Brasil, mas também em Buenos Aires, também no México, e mais recentemente a gente acabou expandindo para Miami e Europa, né? Esse movimento não foi à toa, né? A gente nasce, a nossa sócia fundadora é argentina, sempre teve essa vontade, né, de trazer um pouco dessa essência latino-americana aqui para o Brasil, e a gente começou a perceber uma demanda muito grande, né, de clientes que olhavam também sobre essa perspectiva. Acho que muitos de vocês trabalham ou, enfim, convivem aí com companhias que falam, o pessoal da Latam, o pessoal ali, né, do sul ali que a gente precisa considerar e tal, e a gente começou a ver isso como uma grande oportunidade, na verdade, né? Como é que a gente trazia a realidade do que é ser Latam, né? Mais do que um número ali dentro do mapa global, mais do que uma percepção, né, de quem está na Europa, nos Estados Unidos, uma realidade que se aplica de forma diferente e que tem muita potência, né? Então, é um pouco sobre essa perspectiva que a gente começa essa conversa hoje. A gente traz aqui um pouquinho desse pensamento, né? A gente está ensinando o mundo a jogar com a América Latina, mas não umas regras que estão sendo ainda muito definidas, né? A gente tem regras importantes aqui, de alguma forma, a gente traz um aspecto cultural muito importante para essa conversa, que começa a ganhar mais protagonismo nos últimos tempos, e é isso que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Mas o fato é que mais do que só, né, uma região ali potencial pela sua demografia, pelo seu tamanho, a gente está falando de um poder de consumo, né, e de uma materialização real em resultado que a gente precisa considerar na América Latina. Então hoje, né, quando a gente olha alguns dados um pouco mais duros, né, quando a gente fala de poder de consumo, até os anos 2000 a gente estava falando de mais ou menos 2,3 trilhões de dólares sendo aqui, né, o poder de gasto, né, de consumo dos latino-americanos. Isso em 24 anos vai para 7,31 trilhões, né? Então a gente está falando de um número muito exponencial, é mais do que triplica, né, esse tamanho quando a gente pensa em dólares correntes. Então a gente está falando realmente de um valor bastante importante aqui, né, em termos de poder global. Quando a gente pensa, por exemplo, no varejo, né, a gente está falando que 15% de todo o consumo, né, digital já vem da América Latina. Isso é super importante. A gente está falando aí que estamos acima do padrão global. A gente tem uma maturidade super acelerada, né, nesse universo digital. Nos Estados Unidos, quando a gente olha os latinos que moram, né, e vivem no país, hoje já representam 4,1 trilhões de poder econômico nos Estados Unidos. Então, apesar aí de muita
muita discussão e muito debate, né, sobre essa entrada no novo governo. A gente está falando aí de uma parcela importante dessa economia também sendo representada pelos latino-americanos. E quando a gente fala aí da digitalização, né, um pouquinho disso que a gente acabou de trazer do nosso poder ali de compra, isso também está muito refletido, né? Hoje a gente somos aqui 5,5 bilhões de usuários e quando a gente olha, né, na média global, tanto México, El Salvador, mesmo o Brasil, a gente está falando de acima dessa média de digitalização dos outros países, né? Então são números que mostram a potência que isso tem econômica, a potência que isso tem como consumo, bastante importante para a gente. E a gente está falando de outro lado, né, de uma revolução também, não só dos dados duros, né, mas de como a gente se percebe, de como a gente traz esse orgulho para dentro dessa conversa, né? Então hoje a gente vê aí 94% dos latinos que vivem nos Estados Unidos trazendo esse orgulho de ser latino, né, levantando essa bandeira, versus aí 2018 que era 72%, então a gente tem um incremento aí também bem importante. 89% dos mexicanos trazendo também esse orgulho, né, afirmando ter muito orgulho de ser de mexicano. No Brasil, a gente tem uma pesquisa bem recente que mostra também 85% da população trazendo esse orgulho de ser brasileiro. Quando a gente olha esse poder, né, o volume de compra do e-commerce, né, na América Latina, a gente também está falando aí de quase 48% de crescimento nos últimos anos. Então, tudo a gente está falando de dados assim estratosféricos quando a gente pensa em América Latina e nesse crescimento, nesse boom que ela deu globalmente. 22,5% foi o aumento da receita das músicas gravadas na América Latina, o que também é bem importante, né? Hoje é um dos maiores ritmos, a gente vai ver aqui alguns exemplos, alguns dados de como isso se forma. E esse mercado de IA, né, que também aí tem uma estimativa de chegar a 30 bilhões até 2033. Então, a gente está falando de números aqui muito importantes que começam a ganhar um protagonismo também em conversas globais, né? Que começam a ter um impacto importante quando a gente pensa em estratégias globais, quando a gente pensa em América Latina. Então, é uma equação que vem se formando por algumas questões, né? O primeiro é essa relevância que a gente acaba ganhando quando a gente olha esses números brutos, né? Esses dados duros. Então, sim, são mercados que interessam, né? Que passam a fazer um efeito bastante importante globalmente. Por outro lado, né? A digitalização que fez com que a gente conseguisse estar mais conectado e democratizando as nossas ideias, a nossa cultura, mostrando mais todo o trabalho de América Latina. E, por fim, isso também tem uma questão, né, nessa equação que resulta numa autoestima melhorada. A gente vai falar muito sobre esse tema de como que muda, né? Acho que uma das grandes questões mas não foi sempre assim? A gente não sempre tentou? O que mudou nos últimos anos para que a gente tivesse esse impulsionamento da porta para fora? E tem muito nisso, né? A gente não está mais tentando se traduzir, a gente está tentando se provar como somos. Não precisa mais de tradução para explicar o que é a América Latina, né? Então, é uma nova América Latina que está se formando, uma percepção da porta para dentro, mas também como a gente exporta essa imagem para fora, né? Como outros países têm visto e percebido nós como latino-americanos. E por que isso é uma revolução em curso, né? Porque literalmente a gente mesmo está mudando essa maneira como a gente se coloca e se apresenta para o mundo, né? Então, eu vou convidar o Ti aqui para contar um pouquinho dessa evolução, né? Como que a gente foi construindo essas rupturas e rompendo com algumas percepções, né? Estereótipos que a gente trazia e como é que isso vem ganhando mais protagonismo culturalmente falando dentro do mundo, né? Não só na América Latina, mas também na visão para o mundo. Eu acho que é legal, a gente começa com esses dados, né, duros e dados macros, né, para entender um pouco da importância dentro do cenário global, né? Acho que quando a gente está falando, seria muito leviano não trazer o quanto a gente representa em termos numéricos, da quantidade de pessoas que existem na América Latina, né, das pirâmides etárias que existem na América Latina, mas também em termos econômicos, mas também em termos de digitalização, mas também em termos, né, da música, da cultura. Então, quando a gente olha esses números, né, a gente entende que talvez hoje existe um pensamento um pouco diferente, né, de como a gente está sendo visto, de como a gente se vê dentro desse cenário. E para olhar o pouco do como a gente está se vendo agora e acontecendo agora, a gente faz uma leve retomada dessa história, né? Então, para olhar um pouquinho para o presente, a gente olha um pouquinho para o passado, muito do ponto de vista de como a gente era visto, né? E de como a nossa autoestima estava ancorada, né? Então, a gente separa aqui algumas fases, né, de como a América Latina foi retratada dentro da indústria da cultura, né? E essa primeira fase é isso que a gente chama de zoo latino, né? Que é essa visão folclórica, quase de um zoológico mesmo, que, enfim, sobretudo Hollywood, né, pautou a nossa existência dentro das produções culturais. Então, é a criação do imaginário coletivo sobre latinos e latinidade baseado em uma leitura folclórica e uma imagem aí feita para exportação, muitas vezes pejorativa. Então, a gente tinha, acho que o
primeiro ponto, essa sensualidade, essa sexualidade feminina muito exacerbada. Então, Carmen Miranda, né, a Brazilian Bombshell, né, a Estelita Rodrigues como The Cuban Fireball, né, então todas essas ideias de mulheres voluptuosas, né, mulheres que traziam essa essência muito sexual e sensual para esse estereótipo, reforçando esse estereótipo, né. Os filmes, né, The Mexican Spitfire's Baby, né, um filme de 1941, então as mexicanas vinham e mexiam com aquele casal estadunidense daquela família bem tradicional dos anos 40, então ela via, mexia com todo mundo ali, criava uma tensão sexual e criava um blá 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 e um kikiki, né? Isso das mulheres, né? Falando um pouco dos homens, os homens eram esses greasers, né? Eles sempre estavam, ou eles estavam fora da lei, ou eles estavam cheios de graxas, né? Então é engraçado perceber, né? Esse homem fora da lei, esse filme fala muito disso, né? Esses homens que estavam na fronteira e que era um conjunto de homens, né? 7 homens, e lutando e tentando fazer coisas fora da lei, contravenções e tudo mais. E falava um pouco sobre isso. Os Greasers, aqui também, o filme The Old Arizona também fala um pouco sobre isso. Os Greasers, então, essa imagem sempre suja, né? Essa imagem sempre com a graxa, né? Sempre com alguém que tá numa visão rebaixada daquilo que seria quase como se fosse um limiar de uma dignidade, né? Alguém que estava abaixo desse limiar, dessa dignidade. Esses filmes retratavam bem essa ideia desse homem. Então, os dentes, né? A maneira como tá se vestido, despenteado, então tudo isso. E a gente sabe que dentro da América Latina, nos anos 40, a gente tinha tango, a gente tinha um monte de coisas muito bem asseadas, né, desse ponto de vista, mas essa era a maneira como Hollywood, principalmente, retratou a gente nessa época. E os Latin Lovers, né? Aqui a gente cria muito esse estereótipo dos Latin Lovers, sobretudo com o filme Latin Lover, que é o filme de 1953. Então essa ideia do 2 homens latinos disputando o amor de uma mulher branca estadunidense, né? Então esses homens com sexo appeal, né? Com muito fogo, né? Com muita paixão, né? Com muito calor, né? Então essa ideia do homem latino lover surge muito e é reforçada muito a partir desse momento, né? Então acho que tem um pouco disso, né? The Bullfighter and the Lady, né? O cara da torada, né? Que traz essa ideia da virilidade desse homem que pega na mão, ele faz isso, né? Então, essa ideia é muito passada nesse momento. Na fase 2, né, é uma fase já marcada por um período, né, nos anos 80, nos anos 2000, nos anos 90, né, um período de modernidade, um período onde a diáspora, né, já mexia um pouco com o tecido sociocultural, principalmente dos Estados Unidos. Então já existia, né, uma primeira diáspora muito bem consolidada para os Estados Unidos. Já nos Estados Unidos tinha muita gente de Porto Rico, já nos Estados Unidos tinha muita gente do México, né? Então tudo isso também mexia um pouco com as percepções das pessoas, né? Esse ajustamento é basicamente nós tentando fazer parte de, né? Então, no primeiro momento eu defino quem você é. No segundo momento eu tento fazer parte né, desse cenário que está posto. É um cenário que está posto, então eu tento fazer parte dele. Ainda que trazendo uma pitada, um sazon, um cheiro, uma latinidade diferente, como Selena fez, mas ainda assim, bem ancorada nessa ideia da sensualidade, da sexualidade feminina, né? Selena, grande cantora, fim trágico. Shakira, né, que traz, né, que uma revolução, né, Shakira chegar nos top ones do mundo, da Colômbia pro mundo como um todo. Selma Hayek, né, que acho que é um ícone esse filme, né, e tudo que Selma também, Salma, desculpa, trazia, né, e traz como uma grande atriz. Os homens, aqui a gente tem a ideia do fora da lei, mas tem esse homem, ele quase que ele ganha uma promoção, entre aspas, né? Ele vira o mafioso, né? Ele trabalha com todos os arquétipos da contravenção, do crime mesmo, né? Não da contravenção, mas do crime mesmo organizado, mas essa ideia, né, do Al Pacino, do Tony Montana, desse cubano que chega nos Estados Unidos, né, e que faz uma carreira self-made man dentro, né, de um mundo do crime, que ganha sucesso, mas é essa ideia desse homem, né? Então você vê esses arquétipos da camisa, né, da corrente, né, tudo isso sendo reforçado e muito trabalhado e muito para fazer parte dessa indústria hollywoodiana. E a gente tinha os novos Latin Lovers, né, que é basicamente os Latin Lovers de sempre, mas talvez aqui com um pouco de adequação de uma ideia Backstreet Boys, assim, uns carinhas com uma carinha um pouco mais anos 90, assim, né, um pouco mais dentro dessa ideia de um Latin Lover quase que millennial, né, quase que chegando nesse lugar meio Backstreet Boys, meio The Calling, meio algo assim, né. Então a gente tinha essas pessoas fazendo parte disso, né, desse ajustamento latino. Então o que a gente viu, né, até aqui, nessa primeira fase, né, que a gente chamou de Zoo latino, e dessa segunda fase que a gente chama de
ajustamento e fit, né, dentro dessa ideia. É muito físico, né? Você vê, né? É tudo muito físico, é muito toque, né? É muito pegar, é muito sexo, é muito corpo, é muita pele, né? É muito memético, é quase que uma interpretação de, né? É muito fanfarrão, então é sempre aquela imagem, né, desse lugar do quase que desorganizado, desse lugar do não asseado, desse lugar do levo tudo na brincadeira, né? Se a gente pensasse no Brasil do jeitinho, né? Desse jeitinho brasileiro que a gente pode falar. Então, era contraventor, era sexualizado, era enérgico, era estereotipado. Acho que essa foto mostra muito isso, né? O corpo, os latinos. Isso tem e não tem ressonância interna, né? Porque dentro da América Latina, a gente estava falando de como a indústria estava colocando a gente de uma maneira geral dessa perspectiva, mas dentro da América Latina a gente vivia coisas completamente diferentes, a gente vivia situações completamente diferentes. Essa ideia era uma ideia de exportação, era uma ideia do ponto de vista do estrangeiro, né, do estranho, né, não tinha uma ressonância interna tão forte. Dentro da América Latina a gente tinha pessoas incríveis fazendo arte, a gente tinha Mercedes Sosa fazendo arte, a gente tinha Tchavala Vargas fazendo arte, a gente tinha Caetano, a gente tinha um monte de gente cantando as nossas histórias aqui dentro, né, e lá fora a gente estava contado dessa maneira. E acho que a gente tem um grande pacto aqui, né? Acho que a gente, há 10, há 8 anos, sei lá, a gente fala muito de geração Z, mas acho que essa geração, fruto de um processo de digitalização, né? E um processo de revisitação de valores, revisitação de processo de autoestima, assim como a gente viu em diversos outros recortes, né? Essa geração fala, pá, calma, this is not America enough, né? Você não tá falando sobre a minha América, né? A minha América que eu quero falar, né? Então, essa geração, e aí a internet ganha uma tração dessa discussão, né? Porque na internet você descobre uma coisa, aquilo vira 250 outras coisas, né? E o seu universo de repertório, o seu universo de referência se amplia muito, né? Então, isso ganha muita força, né? Essas vozes começam a ecoar muito mais rápido, né? E essa geração fala, olha, calma aí, eu vou rever essa situação, né? Eu vou causar aqui uma ruptura nisso tudo que a gente tá vendo. Que é isso, né, que a gente fala, né? Desse processo de ruptura, né? Que a gente faz dentro desse universo de eventos socioculturais na América Latina. Esse processo de ruptura, ele tem, assim, como se fosse 3 grandes pilares aqui, né? O primeiro grande pilar é um pilar que a gente chama de reinterpretação cultural. Então, o que é isso, né? As plataformas de vídeo curto, ou as plataformas de vídeo em geral, são elas que ditam, né? Não é o agente que está na gravadora nos Estados Unidos, não é alguém top-down que decide essa coisa, mas, de fato, são as plataformas. Não é mais o chefe da gravadora que escolhe, é o algoritmo que escolhe. E o algoritmo que escolhe como? Pelo engajamento real, então, gente assiste, gente comenta, gente compartilha, gente volta, revê, manda para mais pessoas. E pela cadência, né? Postar com frequência, com ritmo. Então isso ganha o quê? Força, ganha mais spread, né? As coisas vão mais além. E quem ele favorece essa reinterpretação cultural? Estética caseira. Então a gente vê grandes artistas começando de lugares, né, muito... Lembro do vídeo da Anitta na Furacão 2000, né? Ou antes, né, do vídeo que ela gravou para a Furacão 2000. Né? Então, favorece essa estética caseira, favorece a nossa estética. Não precisa desse padrão de exportação, né? Então, tudo aquilo que era muito polido, muito neutro, muito feito para fora, perde relevância aqui, principalmente para essa geração. O segundo ponto tem a ver com essa escala distribuída, né? Então, o que a gente entendeu? Que dá para escalar de dentro para dentro, né? A gente tem mercados gigantescos, né? Se você escala do Brasil para o México, você já tem números incríveis. Se você escala do México para a América Central, para a América do Sul, um pouco da estratégia que a Anitta fez, acho que conta um pouco dessa história, né? Focar o que a gente faz de dentro para dentro. E acho que quem favorece, né? Quem fala do próprio lugar, né? Quem não neutraliza as coisas, quem fala desse lugar que a gente está. E uma estratégia local first, que depois exporta. Primeiro faz aqui, primeiro cresce aqui. Se a gente pensar todos os grandes artistas latino-americanos hoje, fizeram uma estratégia muito parecida com essa, né? Karol G, Feid, Anitta, enfim, todo mundo tem uma estratégia muito que pensou nesse local first primeiro, para depois ir para um outro lugar. Não é regra, mas ganhou relevância. E tem um terceiro ponto que é super importante, que é o feedback da diáspora, né? Essa diáspora, ela favoreceu um pouco, né, o que bomba nessa diáspora, né, em Los Angeles e Miami, né, nesse primeiro momento em Nova York, volta carimbada como mainstream.
né? Então, as pessoas estão lá e elas ecoam isso mais forte. Até porque tem uma série de fatores, saudade de casa, uma série de outros fatores, então isso ecoa muito forte, né? Cai um pouco dessa pressão de neutralizar esse sotaque. Eu não preciso falar inglês perfeito. Eu preciso me comunicar, eu não preciso ter o mesmo acento que todo mundo, eu não preciso cantar em inglês mais, eu não preciso, enfim, uma série de fatores. E quem favorece? Quem fala do próprio lugar, né? Estratégias que conectam direto com comunidades da diáspora. Então esses são 3 pontos assim que são um pouco dessa lógica que impacta muito essa geração, que causa esse movimento de ruptura dentro do processo de formação de uma autoestima dos jovens latino-americanos. De fato, o resultado disso é um processo de construção, reconstrução de autoestima, né? Quanto mais eu vejo, né, que eu estou fazendo uma reinterpretação cultural, quanto mais vejo que isso ganha vazão, quanto mais eu vejo que a diáspora acaba ajudando isso, mais eu vou ganhando esse processo e reafirmando esse processo de autoestima que para a geração Z faz muito sentido. Então a gente sai desse universo que era de fora para dentro, né, físico, memético, fanfarrão, né? Mas a gente vai para um lugar que é de dentro para dentro e é de dentro para fora. Porque a gente vai ver que a gente também vai levar isso para fora. E por que ele é de dentro para dentro e dentro para fora? Porque ele é mais íntimo. A gente sabe contar nossas histórias. Ele é mais identitário, ele passa por um processo político também. E ele tem mais humor, é um humor nosso, né? A gente entende, a gente faz sentido, né? Faz sentido pra gente. É contado por nós, né? É validado por nós e é um compromisso com as nossas histórias, com as coisas que estão acontecendo ali, com as nossas verdades. Então acho que essa a gente estava conversando antes, né? Por que a gente sempre teve artistas incríveis, né, que bombaram e bombaram muito internamente, né, e a gente estava conversando muito sobre isso. Por que não bombaram dessa maneira como bombaram agora, né? Acho que é o processo histórico, né, o momento histórico que a gente vive, né, dá essa possibilidade do padrão exportação a esse feed de origem, né? A digitalização e a diáspora acaba sendo elementos muito fundamentais que fomentou nos últimos 10 anos, que colocou fogo nesse caldeirão e que acaba transformando esse orgulho local em uma moeda global. E nesse momento histórico faz muito sentido falar de latinidade exatamente porque a gente consegue contar essas histórias de uma maneira muito única. Tá, a gente já entendeu por que esse boom da latinidade tá rolando agora, e não antes, mesmo que a gente sempre tenha produzido cultura de altíssimo nível por aqui. Mas como exatamente esse processo se deu? Por que agora o mundo parece pronto para nos ouvir? Ou pelo menos curioso para nos consumir? Então agora a gente conta um pouquinho do como, né? Eu trago um pouco disso, eu venho estudando há alguns anos, que é um pouco dessa ideia do que eu chamo de latinofuturismo, né? Então latinofuturismo pra gente, e essa é uma lente cultural muito importante dentro da Alexandria, onde a gente consegue conectar marcas com esse universo cultural muito forte, ele tem uma ideia, né? Uma estética que homenageia as nossas raízes, aquilo que só a gente tem de diferente no mundo, né? Então, as nossas matérias-primas, as nossas identidades, as nossas cores de verdade, os nossos frutos, a nossa fauna, a nossa flora, né? A nossa tecnologia, que de fato é uma tecnologia riquíssima, né? É uma estética que resgata essas nossas narrativas, então a gente reconta essas histórias de uma nova maneira, porque a gente aprendeu com o mundo, nós somos bons publicitários, bons marqueteiros, bons estrategistas, a gente sabe contar essa história. É uma estética que mixa com a lógica do tempo, ela não é cafona, ela não é datada, ela não é velha. Ela é completamente contemporânea. E se insere no protagonismo do discurso. Mas eu vou contar um pouco melhor esses pontos, né? Acho que essa ideia de latinofuturismo ela é pautada por 5 grandes pontos aqui, né? Acho que a gente começa a fazer essa revisitação, né? Essa ressignificação através de uma fotografia do local. A gente não consegue pensar em adicionar camadas se a gente não tiver um foundation muito bom, né? E essa fotografia do local ela é extremamente importante para a gente conseguir olhar dos nossos pontos de partida, né? Então, essa fotografia do local, ela problematiza e celebra o cotidiano, ela não romantiza, mas ela problematiza, mas ela celebra também. Ela não é vista de fora, né? Quando eu problematizo, eu sei dos problemas que eu tenho, né? Eu não romantizo esses problemas. Cria sentimentos de orgulho através de uma visão ressignificada. E aqui, nessa parte, a gente vai ver vários exemplos, e eu acho bem interessante trazer esses exemplos, porque talvez
alguns de vocês conheçam bastante, mas toda vez que a gente tá com uma audiência brasileira, é sempre uma provocação trazer artistas de outros lugares, porque a gente sempre quer se ver muito bem representado ali, né? E é um pouco dessa ideia de trazer esse repertório expandido, né? Acho que Alva é incrível, ela é chola, ela é rapper da Bolívia. Então ela canta dos problemas da Bolívia, mas ao mesmo tempo ela celebra toda a bagagem ancestral, histórica que ela carrega ali. O River Cloud, que é um fotógrafo incrível, que a Glória tem até algumas fotos dele no MASP, que faz essa fotografia, né, sendo bem literal aqui, da Bolívia e olhando um pouco desses processos ancestrais, mas ao mesmo tempo tecnológicos. Então problematiza essa ideia da tecnologia, talvez tentando entrar no lugar da infraestrutura de um país, deixando um pouco a desejar em alguns lugares. O Atacama Fashion Week foi uma ação de comercializar aquelas roupas que eram colocadas ali no deserto do Atacama. Isso é uma maneira de problematizar o que está acontecendo ali, né, naquele lugar, né? Acho que a Anitta faz isso muito bem, né? O Truena Nath Peluso fala muito sobre a Argentina, né? Essa mi terra santa que eles falam todo o tempo, mas problematizando. O Truena, ele é um menino da Bocaneira, do estado da Bocaneira, ali muito do Caminito, daquela região, né? Então ele traz isso muito forte naquilo que ele fala. Então acho que a gente tem esse raio-x, né? Essa big picture do local que a gente faz aí com muita ideia de problematizar, mas também de celebrar esse lugar de onde a gente vem. O segundo ponto tem a ver com criar um novo status a partir disso, né? Eu olho para esse lugar, eu problematizo ele, eu celebro ele, e a partir desse momento eu crio um outro lugar de aspiracionalidade. Aqui a gente está falando sobre valor agregado nosso, né? De dar valor agregado para aquilo que a gente produz, para as nossas marcas, para as nossas estéticas, para as nossas tendências, para as nossas vozes, para a nossa arte, né? Então, a gente vê uma série de movimentos estéticos e marcas, né, que acabam criando um status quo em cima dessa nova latinidade, né? Acho que tem a Favela Love Story aqui da Anitta, que eu acho que é um bom exemplo disso, né, de criar um novo status sobre isso, né? Mátria Brasil, né? A Renata Flores, não sei se vocês repararam, ela estava na capa dessa apresentação, ela é uma rapper que canta em quechua, no Peru. Super legal, um trabalho. E dentro do Peru, a gente acabou de fazer um projeto lá. Dentro do Peru, ela tem uma voz nessa geração gigantesca, né? Então, interessante ver como é que ela torna isso uma nova aspiracionalidade para a juventude peruana, né? O maximalismo, né? Que eu acho que é super legal, né? Trazer o maximalismo mais mexicano, né? Então, aquilo que poderia ser visto pelos nossos pais, pelos nossos avós, como algo que talvez fosse antiquado, né, ou visto como atrasado, a gente começa a trazer isso como uma nova aspiracionalidade, né? Portunhol na língua do futuro, um pouco disso, né? As nossas cadeiras, né? Nossa Senhora de Guadalupe, né? Fazendo parte dessa estética, algo muito forte, algo muito nosso. O terceiro ponto tem a ver com o alinhamento global. Então vamos lá, a gente faz uma fotografia do local, né? A gente problematiza, celebra. Num segundo momento, né, a gente olha para isso, cria um novo status quo, né? A gente consegue, porque nós somos, de novo, muito inteligentes e fazemos disso uma estratégia também. Num terceiro momento, a gente alinha, através de um processo de globalização muito forte, a gente sabe disso, mas a gente alinha isso com uma estética global também muito, muito precisa, né? É quase como se o Fade é Brett, né? Ele é a Charli XCX da Colômbia, talvez, assim, sabe? Tem esse peso igual, né? A Pablo Vittar com sucesso como um anime em outros lugares do mundo, né? Um pouco dessa estética do Bad Bunny. O Paco Amoroso Catriel foi fazer agora eu acabei de ver um festival no Japão, e os japoneses são doidos por eles, né? E os caras cantam em espanhol, né? Em argentino, para ser específico, né? É espanhol argentino, que é específico. Mas é um pouco disso, né? Essa ideia de que, por exemplo, a Missy podia estar numa rua qualquer de Paris, né? Mas ela conta a nossa história. Então tem esse alinhamento global com o que a gente é, com as nossas narrativas, com as nossas histórias, com os nossos pontos de vista. A Pablo pode estar no Coachella e ela pode estar num festival no interior do Pará. Faz sentido, né? O quarto ponto tem a ver com reavivamento, né? Quase como se, depois que a gente fizesse uma fotografia do local, que a gente, né, criasse um novo status quo, que a gente se alinhasse com uma estética global, a gente traz a pitada de diferenciação, né? Se a gente tivesse uma matriz de Cano, era o benefício diferenciador neste momento. A gente ia trazer aquilo que é só nosso, né? Então, de fato, é trazer essas histórias, essas tecnologias ancestrais, né? Que acho que é algo que a gente
está fazendo muito na América Latina, e isso de fato tem criado esse elo e essa conexão também com marcas globais, né? Como a Puma, que acabou de fazer essa coleção inspirada nas cores das águas frescas, né? Como a Amazônicas, que foi essa iniciativa da Farm Rio de reunir estilistas amazônicos, né? Como a Campilo no México, que trabalha com os materiais ancestrais, um pouco da região maia também, com esse tipo de matéria-prima, né? Então, essas marcas ajudam a contar pra gente um pouco dessa ideia de, poxa, eu vou olhar para aquilo que eu tenho. E o que eu tenho está dentro de casa. O que eu tenho é uma planta, o que eu tenho é uma história, o que eu tenho é algo que eu ouvi, é algo que só eu tenho, algo que minha avó contou. Então é trazer um pouco dessa ideia, desse reavivamento, que é essa celebração dessas culturas tradicionais, ancestrais e pré-ibéricas que a gente tem, e que de fato torna a gente diferente do resto do mundo. E o último ponto, e não menos importante, tem a ver com o plot twist que a gente dá nessa história, né? A gente torna isso mainstream, né? A gente consegue fazer isso, seja em números, como a Carol falou no começo, seja em dinheiro, mas seja também em viralização, seja também em todos os outros KPIs culturais que a gente pode ter para mapear, né? Então, a gente tem artistas incríveis no Brasil que fazem esse sucesso gigantesco em todo mundo, desde a literatura, né? Seja nas artes plásticas, né? Acho que recentemente, a gente viu um boom, e a gente vai trazer um pouco disso nas projeções finais, dos investimentos em produções audiovisuais na América Latina, seja no México, seja na Colômbia. Então, isso também ajuda a gente a contar 100 anos de Soledad. Acho que foi um ponto super positivo, né? Que a gente ouviu essa história sendo contada de uma maneira, de uma produção que impactou todo mundo, né? Tipo, uau, fizeram Macondo aqui, né? Tipo, tão difícil reproduzir isso, né? E com artistas incríveis, né? A gente estava falando de Psica agora há pouco, né? Uma série incrível, uma produção na Netflix incrível. Acho que esse orgulho também que vem, né, de Ainda Estou Aqui, que vem dessa primeira corridinha de Agente Secreto, isso dá pra gente uma alegria, né, olhando do nosso ponto de vista, mas para além disso, né, o cinema argentino tem um streaming muito legal que chama Retina Latina, ele é free. Você vê filmes e documentários de toda a América Latina. É super legal, acho que vale super a pena você ver documentários do Peru, da Bolívia, né, da Venezuela. Então é legal também pra gente ver o quão isso tá, né? E acho que a gente falou um pouco do Bad Bunny, né, antes aqui na conversa também. O quanto Bad Bunny é um artista do nosso tempo, genial, assim, né, que consegue cantar sobre as coisas da nossa região, né, do país dele, sobretudo, de uma maneira muito globalizada, né? Como se fosse o palco central, as luzes estão todas voltadas para ele, né? Cantando em espanhol, né? Namorou lá a Kardashian, mas ele tá tudo bem, né? Passou. Então acho que tem um pouco disso, né? Dessa virada que a gente faz de, se num primeiro momento, né, a gente vem, se adapta, nesse momento a gente vai e leva, né, um pouco dessa história para fora. E as marcas, como elas têm se relacionado com esse novo momento da cultura latina? Será que ainda estão presas na tentativa de suavizar, passar por cima das nossas expressões culturais? Ou já entenderam que esse não é o melhor caminho? A gente viu uma série de exemplos aqui da moda, né, da própria cena cultural, mas quando a gente fala de marcas mais massivas, né, o que a gente vê de muito interessante? Então, acho que esse é um grande exemplo, né, essa marca que chama Yerba Mate, é uma marca que surge nos Estados Unidos, né, então é um argentino que leva para os Estados Unidos a sua erva quando ele vai estudar, né, na faculdade, na Califórnia. Ele se identifica, né, com um amigo, cria uma conexão com esse amigo por conta, né, dessa matéria-prima que ele apresenta. Esse amigo se encanta por toda a propriedade energética que essa erva tem, e eles juntos resolvem empreender numa jornada aqui, né, de regeneração desse ingrediente aqui na América Latina. Então eles fazem uma parceria com uma comunidade local na Argentina para começar a produzir isso de uma forma massiva, né, de uma forma que ele sai de um lugar quase que pequeno, nichado, né, para se tornar uma bebida que cabe na vida de muitas pessoas com toda a sua natureza, né, com toda a naturalidade que ela traz. O que é muito interessante, vocês vão ver isso em todos os exemplos, começa a haver um movimento que sai de uma lente da exploração, né? Então somos exportadores ou produtores de matérias-primas e etc., para uma lente de devolução.
né, o que a gente traz de volta para esses países, né? O que a gente faz para que isso crie uma corrente, né, muito positiva e prospere aquele país que está dando alguma coisa, né? Então, Yerba Mate é um bom exemplo disso, né? Hoje eles trabalham com várias comunidades indígenas em outras regiões para além da Argentina. Então, eles estão aqui, né, em outros países como o Paraguai, aqui no Brasil também, sendo produtores e devolvendo para comunidades indígenas todo o retorno sobre o investimento que eles têm, né, dentro dessa marca. O outro exemplo, que é um exemplo lindíssimo, eu não sei se vocês já viram essa marca, que chama Loto del Sur, é maravilhosa, né? É uma marca de estética, eles se colocam como uma marca de premium, de cuidados pessoais, né? Mas que trazem uma questão de uma beleza consciente, né? Eu acho que o que é muito interessante, eles têm esse mote que eles chamam o nosso norte é o sul, né? Então, a ambição é que esse sul, né, essa América do Sul, ela floresça. E aí a frase que eu queria ler é muito bonita, porque eles trazem das matérias-primas, né? Eles começaram, ela é uma marca colombiana que nasce, né, de uma necessidade de preservar palmeiras que estão em extinção, né? Das 12 espécies que existem no mundo, 7 estão na Colômbia, 5 em extinção. A fundadora, ela vem com esse mindset de como é que eu faço para que isso se torne algo sustentável a longo prazo e regenere essas espécies que estão em extinção. E ela faz uma analogia muito interessante, porque ela representa, através das palmeiras, a capacidade que os latinos têm. Ela chama de resistir às tempestades, permanecer de pé e manter o espírito, né? Manter um espírito otimista. Então é muito bonito como ela faz a simbologia entre as duas coisas e retorna de novo, né, para o meio ambiente aquilo que ela está traduzindo, né, e expressando em produtos aqui super diferenciadores, né? É um pouco da pegada do que a Natura faz aqui no Brasil, né, mas na Colômbia, acho que aqui também teve, né, um movimento como a Natura fez de externar isso, né? Então começar a trazer isso também para fora do país de origem, mas é muito bonito como ela faz essa analogia da resistência, da resiliência latino-americano em se manter de pé e otimista e positivo, né, em relação ao futuro. E tem uma coisa dos produtos, né, também muito linkados ao bioma, né, aquilo que é a matéria-prima, então linka também uma coisa, isso aqui é mais argentino, do norte da Argentina, isso aqui tá um pouco mais na Bolívia, amazônico, né, então uma marca que consegue, através de storytelling, reforçar isso muito lindamente, assim. São todas marcas que trazem muito essa narrativa, né, e a narrativa que ganha força dentro desse contexto onde elas estão inseridas, né, independente do país que elas se originaram ou para onde elas estão evoluindo, né, todas elas tentam trazer muito essa força, né, e essa resiliência de se entender aí como uma marca exclusivamente latino-americana. Depois a gente tem essa marca lindíssima também peruana, né, de 2 irmãos, que chama DNI, é literalmente, né, o documento nacional de identidade, esse é o significado, né, desse nome dessa marca. Eles trazem isso com muito orgulho, né, e eu acho que é muito interessante porque primeiro eles exploram um Peru não óbvio, né, então eles estão fora do circuito de Lima, eles são de uma cidade aqui que chama Casa Grande, né, uma região que chama Casa Grande, e eles trazem esse lugar que não é óbvio sobre o Peru para dentro dessa narrativa e desse storytelling. Eles tentam trazer muito essa visão de um design que funciona nacionalmente, mas também é feito para internacionalização, né? Então a primeira grande loja que eles lançaram foi em Paris, né, não foi no Peru, então foi fora do circuito, né, trazendo obviamente todo o requinte, todo o cuidado, toda a sofisticação das matérias-primas que eles escolhem, né, toda a história que tem por trás desse design peruano, né, e que criam também um link um pouco nostálgico sobre um Peru que talvez hoje não esteja tão bem representado ou tão bem mostrado, né, então voltando de novo à origem. Eu acho que, de novo, é isso que a gente está trazendo de não é mais uma visão de exploração, é uma visão de construção, né, é uma visão de como é que eu reconecto as pessoas àquilo que historicamente a gente foi esvaziando como significado, né. Então, acho que é muito interessante, são marcas lindíssimas. Essa marca foi indicada a alguns Grammys aí de design, né? Então ela tá muito no hype também nesse sentido. É maravilhoso aí como eles fizeram essa construção. E aí a gente tem essa marca de chocolates, né? Que chama Pacaria, uma marca equatoriana. Ela é muito linda porque eles falam sobre chocolate mais justo, né? E quando eles falam sobre isso, é menos sobre olhar as regiões onde hoje são produtoras de cacau como meros produtores, como regiões que de fato estejam incluídas no circuito internacional
nacional do chocolate, né? Eu não sou só um produtor do cacau. Eu sou, de fato, uma empresa, né? Eu sou, de fato, algo que constrói paladar, que constrói repertório, que cria sofisticação, brigando contra grandes players globais, logicamente, mas trazendo uma história muito genuína, né? E eles falam que o movimento deles é um movimento para incluir os produtores nessa discussão global sobre chocolate, né? Então é um chocolate muito nobre, toda a matéria-prima é feita, né? É do Equador, eles trazem aí uma série de questões, mas principalmente, né, eles falam de uma sustentabilidade também para quem depende dessa produção do cacau. Então hoje são mais de 150 mil famílias que produzem cacau nessa região e que não merecem ter um preço abaixo do mercado. Se ele é um chocolate nobre, se ele vai ser vendido a esse preço, eu também mereço o reconhecimento sobre essa origem e sobre essa qualificação dessa matéria-prima. A gente vê uma série de empresas globais fazendo movimentos, né, de incentivo aos produtores, né? Isso é um movimento que começa a ganhar escala, né? Quando a gente pensa na Nestlé, na Mondelez, né? Em todas essas marcas que têm um programa de cacau, mas aqui eu acho que tem uma questão mais equalitária, né? Então, menos de olhar como um fornecedor e mais olhar pelo expertise, pelas pessoas que entendem não só da produção, mas de como esse ingrediente se torna algo nobre, né? Se torna algo mais recorrente e que é muito interessante, né? Eles trazem aqui toda uma ideia de sustentabilidade no cultivo, na lida com as famílias, na distribuição desse produto globalmente, né? Acho que é um pouco dessa lógica, né? O que eu devolvo para todos esses países, né? O que eu devolvo em termos de capacitação, de retorno financeiro, de visibilidade, né? Muito mais do que só um programa que ajuda ali as famílias, é o que eu estou trazendo de volta para esses países, né? E por fim, a gente tem aqui uma marca também muito bonita, né? Também do Equador. Eu acho que ela chama aqui Martinha Cross. Ela tem uma coisa muito interessante porque ele traz toda essa questão das camadas, dos minérios, dos biomas, né, equatorianos, mas principalmente daquilo que se vê e transformam isso em arte, né? Transformam isso nessas estampas, né? Nesse modelo com tecidos ultra tecnológicos, né? Então eles unem a herança, a cultura, o espaço, a aridez com tecnologia, né? Então é muito interessante como eles fizeram essa boa combinação. Obviamente todas as matérias-primas aqui também são feitas, né, no Equador. É um processo ainda bastante artesanal dessa marca, mas que traz todo o valor, né, dessa estética requintada e desse valor tecnológico, né? Eu acho que também tem uma visão de não somos só aqueles que sabem fazer bem com as mãos, né? Mas também tem uma inteligência antenada 2.0, né? E eu acho que isso é muito interessante. Então são marcas incríveis, quando a gente olha esteticamente são incríveis, né? Trazem histórias muito bonitas, mas elas também trazem um retorno muito bonito para o que elas estão fazendo, né? Então eu acho que tem uma provocação aqui de como é que a gente passa a olhar, né, tudo aquilo que a gente tem de mais valoroso como algo que de fato merece também o reconhecimento por isso, né? As nossas matérias-primas, as nossas formas de produção, os nossos processos ancestrais, isso tem um valor, né? E eu acho que daqui para frente a gente começa a ver que o mundo reconhece esse valor muito mais do que na fonte da exploração, diremos assim. Ouvindo tudo isso, vendo todos esses exemplos, dá para concluir que sim, a gente está pronto para o mundo. Mas será que ele está pronto para a gente? Quais são os desafios que nós latinos ainda enfrentamos quando a gente quer furar a bolha do nosso país? E existem desafios, né, gente? Tem muitas barreiras ainda que circulam. Lá vem eu de novo com dados duros, né? Mas questões aí que nos mostram um pouco isso, né? Então, primeiro, a gente ainda é um pouco estranho. Exóticos, né? Os famosos exóticos. Quando a gente olha aí dados, né, de turismo, os países mais visitados no mundo, o México consegue estar em 10º lugar, mas todos os demais, até o Brasil, que a gente acha super turístico, né? Tá lá em 38º. Então, não somos países ainda reconhecidos como destinos, né, como lugares que as pessoas querem explorar melhor, conhecer melhor. Isso ainda precisa ganhar muita repercussão, né? A gente ainda precisa se vender mais como interessância, mais do que só lugares exóticos diferentes, né? O segundo ponto, a gente ainda tem, né, economias muito fechadas, obviamente, né? A gente vê aí uma série de matérias falando, será que a gente aproveitou todo o gás da globalização, né? Tudo aquilo que a gente podia, né? E na prática ainda não, né? A gente ainda tem muito potencial aí de se mostrar
mostrar para o mundo, né, de reverter toda essa conexão que a gente está pondo, né, toda essa digitalização, essa imagem que a gente transparece quando a gente vota, quando a gente grita, quando a gente compartilha, de fato em investimento, né, de fato em questões aqui que nos ajudam a evoluir como países, né, e ganhar desenvolvimento aqui dentro, ganhar investimento, né, nesses países. E são países que ainda, né, sofrem muito com a questão da desigualdade, né? A gente ainda tem muitas questões a serem superadas internamente. Isso ainda transparece muito da porta para fora. A gente vai falar daqui a pouquinho de eixos culturais que mudam, né? A gente começa a ter essa reflexão com África, com América Latina, né, que ainda sofrem essa dicotomia de estarem despontando de um lado, mas ainda terem muita desigualdade do outro, né? E regiões que, enfim, por isso também os investimentos acabam sendo um pouco mais restritos muitas vezes, né? Então, a gente tem questões que são muito difíceis de superar como imagem, porque de fato a gente ainda tem números difíceis de contar, a gente ainda tem histórias difíceis de mostrar, né? Toda essa beleza que a gente mostrou nas marcas, essa sustentabilidade, essa matéria-prima, esse repertório, ele ainda é muito incipiente, né? Isso não está espalhado de uma maneira homogênea para todo mundo. Então, essa é a percepção que se ainda tem, né? Será que são países prontos, preparados para tudo isso, né? Mas a gente tem o lado luz disso tudo, né? Acho que todo mundo aqui nessa sala que vive, né, hoje no Brasil, mas enfim, ou de outros países aqui ao redor, sente isso na pele, né? Sente no dia a dia, mas a gente tem aí algumas questões ao nosso favor, né? Algumas questões que nos ajudam também a começar a mudar esse imagético, né, e toda essa história que está por trás. Eu vou ser o portador das boas. Eu só sou das más notícias, né? Maravilhoso isso. Eu acho que as barreiras, elas são bem macro, né, e bem fundamentais, mas ao mesmo tempo a gente vê que existem ondas que a gente tem que surfar, né, e que a gente tem que aproveitar, ainda que a gente não tenha um plano estrutural como a Coreia do Sul, por exemplo, tem em termos de soft power, né, a gente falava um pouco disso. A gente vai meio, né, se encaixando, meio que fazendo, né. Imagina se a gente tivesse, enfim, com isso como um plano. Exato. Acho que se a gente, de um lado, a gente é instável na economia, né, a gente é imparável na cultura, a gente vê os nossos dados, acho que dados gerais, né, e a gente vê o quanto o nosso poder, acho que principalmente musical na América Latina, isso quando a gente olha do ponto de vista numérico e de um big picture mesmo, né, acho que a gente tem um poderio musical em números de streaming, de top one, de todo mundo que faz isso muito grande, né, a gente consegue ser essa galera que tá conseguindo colocar outras vozes, outras perguntas, outras provocações dentro dessa ideia do que a gente pensa da cultura global, né. Acho que a gente tem um ponto fundamental, a gente vem estudando isso há um bom tempo, né, tem muita bibliografia sobre isso, né, dessa mudança de eixo cultural do mundo, né, onde a gente passa por uma onda 1, né, que vai dos Estados Unidos para a Ásia, né, que não é que tira dos Estados Unidos, mas que move um pouco, né, que coloca outra proposta, né? E quando a gente pensa a Ásia, né? Acho que todo mundo pensa no K-pop, mas tem muito, né? Tem os K-dramas, mas a gente tem um mercado indiano gigantesco, né? Acho que hoje Índia, o tamanho da produção de filmes na Índia é gigantesco, né? Na China, né? Comparado aos Estados Unidos, né? A gente tem esses como poderio, lugares, hotspots importantes de produção de conteúdo de cinema, né? A China fazendo investimento muito alto, né? A própria Seul, Japão, né? E a gente vê outros mercados também se estruturando em cima disso, como o Vietnã, outras propostas aí acontecendo. Então, esse primeiro eixo cultural, ele não é uma tendência, né? Ele tá posto, né? Qualquer número mercadológico de hoje ajuda a gente a confirmar isso, né? Mas, para além disso, né? Eu acho que a gente tem outros lugares acontecendo, né? Além da gente, né? Acho que essa onda 2, a gente chama de que a Ásia continua muito forte. Acho que ela tem ainda ganhado outras relevâncias com outros países, não só numa dependência de China e Coreia, mas de outros lugares, mas também a Nigéria, né, e a América Latina surgindo como lugares importantes de produção cultural. Então, Nollywood é um gigantesco produtor de filme, né, ainda que feito muito ali para eles, né, ainda que tenha uma linguagem muito específica, mas já é um grande produtor de filme, né, já faz isso muito bem, né. E a América Latina, quando a gente pensa em tudo que a gente falou, né, como essa estrutura, acho que sobretudo musical, mas também no cinema, né, mas também
também nas artes plásticas. Quando a gente pensa em números gigantescos, mainstream, acho que a música faz, né? A gente teve Bad Bunny há alguns anos como Top One, né? A gente teve Karol G agora tendo prêmios incríveis, né? Conquistando lugares incríveis na América Latina e fora da América Latina também, sobretudo. Então, a gente vê que o nosso poderio de tacar stream na lenda, né? Que é o que a geração Z fala, funciona, é algo muito real, né? A gente consegue resultados muito bons dentro desse universo da música. Acho que tem um ponto que é interessante, um pouco trazendo o mundo tá preparado para nós, né? A gente tá preparado para o mundo, isso é um fato, né? Se o mundo tá preparado para nós, acho que tem também um espelho disso, né? Um reflexo, né? O resultado um pouco disso, de como isso evoluiu nos últimos anos, né? Então a gente vê alguns países se estruturaram, tiveram um pouquinho de plano, né? Como o Peru, a gastronomia peruana que exporta isso para fora e que causa um alvoroço no mundo e depois mixa isso com algumas coisas da Ásia, e agora é o grande momento, né, dentro da América Latina, essa gastronomia que mistura o asiático com o peruano. Então esses grandes chefes, né, e fazendo uma releitura dessa cozinha muito sofisticada, então o mundo vendo isso como um grande passion point mundial, né, algo muito legal, né, lugares na moda, a gente vê esses avanços de algumas marcas brasileiras. A gente tem algumas marcas que começaram a exportar há alguns anos e já estão fazendo muito sucesso, como a Farm, algumas outras marcas de outros lugares da América Latina também fazendo esse movimento de internacionalização e tendo resultados muito positivos, né? A gastronomia como esse grande ponto, o mercado da moda, o mercado do design, o mercado das artes plásticas, tudo colhendo um pouco, né, dessa semente que a gente plantou no passado. Mas será que tudo isso é um hype passageiro que em algum momento vai perder a força, ser substituído por outro movimento? Ou será que a gente está diante de uma virada cultural mais profunda, com a potência de permanecer, de se reinventar e de se consolidar nesse meio? A América Latina ali realmente presente. As projeções, elas são legais, assim, pra gente, né? Óbvio que é sempre desafiador, sempre tem barreiras, né? Mas quando a gente olha, principalmente do ponto de vista cultural, né? Dos grandes relatórios, do que o Spotify prevê, né? Do que a Netflix está colocando de dinheiro no conteúdo no México aqui nos próximos 4 anos, né? Os relatórios de tendência de música, o tamanho, né? Do crescimento que ainda tem previsto, seja para os ritmos regionais mais conhecidos, que hoje é o reggaeton, né? Que desponta, mas das variações que isso começa a surgir a partir do reggaeton e a partir de leituras de outros ritmos que eram mais tradicionais, como a salsa, né, como os corridos tumbados no México e como esses outros ritmos que ganham uma nova leitura e que acabam ficando muito cool e que acabam viralizando muito, né? Então, o que a gente vê, né, é que essas projeções, elas são legais, assim, pra gente, elas apontam caminhos legais, né? Acho que tem uma mudança demográfica também, né? Esse é um ponto que é barreira e oportunidade, né? Acho que a América Latina tem uma mudança de pirâmide geracional, né? Então a gente vai passar por um processo de envelhecimento, assim como outros lugares do mundo. A gente tem alguns fatores, né? Acho que a gente fez um projeto em Guatemala. Guatemala é a pirâmide etária mais doida que tem, porque tem muito jovem e tem pouco velho. Então, esse lugar, né, ele vai mexendo demograficamente, mas 1 de cada 4 estadunidenses será latino em 2060, né? E a população branca segue crescendo. Então, toda essa ideia, né, dessa mescla também acaba sendo um universo de possibilidades para que a gente continue, né, ecoando, falando, cantando e se expressando e criando esse lugar de relevância cultural no mundo. Bem, acho que a gente falou bastante aqui, né, mas como pontos finais aqui, com reflexões estratégicas, no fim do dia a gente está falando com marcas especificamente, né, aqui no nosso trabalho. Acho que o que a gente sempre traz para a marca é que existe uma preocupação, né, muito grande de sair desse lugar de contar suas próprias histórias, né, a partir do ponto de vista delas, né, é sobre contar, estar junto com outras histórias, falar junto com outras histórias, né, então a gente não compra muito mitos prontos, né, a gente está dispostos a criar os nossos, né, junto com o que a gente vive, com o que a gente sente e tal, né, então essa geração, essas novas gerações buscam marcas que abrem espaços para narrativas próprias, que traz aquilo que todo mundo está falando hoje, de desenvolver um KPI de relevância cultural, né? Eu preciso medir a minha relevância cultural. Como é que eu melhoro a minha relevância cultural? Como é que eu falo mais próximo, principalmente uma marca global, né, que vem para o Brasil, que está no Brasil há muito tempo, né, e que precisa criar esse elo, né, essa conexão cultural com as pessoas. Então, acho que esse ponto ele é muito importante, sobretudo para marcas internacionais, que é como é que eu consigo
estar mais próximo de uma maneira horizontal, né? Como é que eu consigo não, de repente, estar em um lugar só, mas estar em vários lugares, né? E ajudando a monitorar quase essa cultura, né? Então, existem diversas maneiras. A gente está falando para alguns clientes, cara, tu tem que ter um KPI, tu tem que medir isso de alguma maneira, né? Tu tem que medir essa conversa, você tem que medir como é que isso vai acontecer. Então, acho que esse é um ponto super importante, né? Deixa eu só complementar aqui, Ti, porque eu acho que também tem uma mudança, um pouco um shift de mindset aqui, né? Quando a gente pega um exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro, né? Que é uma Coca-Cola. No passado, ela viria, quando uma marca local ganha muito protagonismo, ela viria, comeria esta marca e eliminaria esta marca, né? E passaria a atuar no lugar dela. O que a gente vê hoje é um movimento inverso, né? Então, existe Inca-Cola no Peru, e Inca-Cola é muito importante para o peruano. Como é que eu ressalto a essência de Inca-Cola e ela faz parte do meu portfólio e eu aprendo a lidar com essa cultura e esse sabor que eu não conheço. Com ela, né? Exatamente. Como é que eu tiro, né? Extraio todo o conhecimento que tem ali e ganhou esse mercado. Então, a Coca-Cola tem feito, por exemplo, né? Isso com muita validação, né? Com Cajuína no Nordeste, né? Com Guaraná Jesus. Então, mais do que envelopar Fanta Guaraná, eu compro Guaraná Jesus, né? Então, eu crio uma essência muito local e não tento envelopar ela como uma marca global, né? Eu mantenho toda a essência que ela tem, toda a natureza realista que ela tem, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente começa a ver também essas grandes companhias entendendo que elas não têm espaço do mesmo jeito em todos os lugares, né? Mas que elas têm que respeitar todo esse trabalho muito construído ao longo de muitos anos dessas marcas que hoje acontecem, né, em várias regiões. Exato. E acho que o último ponto aqui é que a gente tá cool, assim. Modéstia à parte, ser local nunca foi ser tão global, né? A ideia de globalização passa por uma ideia de ter uma pitada do local, né? Então, acho que essa estética deixa de ser folclore, né? Ela vira cultura pop, fato, né? Linguagem pop. Ela é remixável, ela é exportável, ela faz sentido aqui, ela faz sentido lá fora. Então, para marcas, é importante pensar, né, que a autenticidade é um grande valor para essa geração, né? E como é que eu consigo, através dessa ferramenta, né, estar junto nesses momentos com essa galera, né? Então, o que nasce daqui pode e deve conquistar o mundo sem perder o sotaque, né? Sem precisar ser wannabe ou pretender ou fingir alguma coisa, né? Mas ser e ponto, né? Acho que é isso, minha gente. Graças e obrigado. Graças, obrigado. A gente mostrou. Perguntas? Alguém tem alguma coisa? Eu tô passando um desafio. Eu tô trabalhando numa empresa de bens de consumo eletrônicos chinesa que está vindo para o Brasil. Mas a pergunta é: quando a gente tá falando de moda, comida, bebida, vários exemplos que vocês trouxeram, as marcas conseguem beber da nossa localidade, da nossa estética, para transformar numa identidade de consumo. Mas quando a gente tá falando de tecnologia e consumer electronics, o mercado ainda é dominado por um design e uma comunicação globalizada. Então, quais são os obstáculos reais, além de custo e logística, que impedem os líderes de mercado de desenvolver linhas de produtos ou características de design específicas para a América Latina? Nossa, eu acho que a sua pergunta é uma resposta excelente, já aparecer assim, porque, de fato, essa categoria, falando especificamente, eu já te passo que Carol é a master aqui nisso, mas essa categoria, ela tende a trazer esse padrão global, porque ela tá exportando isso para o mundo inteiro. Então, acho que ela tá em lugar diferente, se a gente pensar num termômetro, né, ela tá num lugar diferente, um pouco menos frio, né, porque ela tem que comunicar uma funcionalidade, porque cada ano a tecnologia fica obsoleta, ela tem uma série de outras necessidades que são talvez mais prioridades, mas por outro lado, acho que é uma grande oportunidade de entender um pouco desse estilo de vida, dessas necessidades mais específicas que a gente tem, de temperatura, de cor, né, de solaridade, que é um tema que a gente vai estudar aí em breve, né, e de trazer isso também como um pilar de comunicação super interessante, sobretudo acho que para se comunicar e sair desse lugar estético, higiênico, protocolar, para um lugar mais do dia a dia, da vida dessas pessoas. Eu acho que tem uma coisa muito legal que algumas marcas conseguem fazer, né? E mesmo quando a gente pensa em multinacionais, mas que é tentar trazer pequenas adaptações que criam mais intuitividade para esse consumidor, né? Então, obviamente, a primeira parece óbvia, que é traduzir as fontes que estão ali, né? Mas quando a gente pega algumas marcas como Consul, né? Que é de uma grande companhia americana como a Whirlpool, e ela traz features super brasileiras
brasileiros para dentro dessa história, né? Então, o modo rede, para quem usa a rede, né, que não é algo global, ou o modo churras, que quer que seja dentro de um fogo, de um fogão, né? Ela começa a criar, mesmo com os features e toda a tecnologia global, algumas adaptações que se conectam melhor. Então, obviamente, a gente não vai mudar o baseline, a gente não consegue mudar a filosofia de produto que globalmente essas marcas têm, mas como é que eu traduzo elas de uma maneira que ela consiga ganhar relevância aqui, sem perder sua essência? Porque ela tem uma aspiracionalidade, porque a gente quer produtos, né, que tenham todo esse hype da tecnologia global, ou toda essa visão, né, mais bacana, mas traduzindo a necessidade daqui. A gente trabalhou recentemente com uma marca automobilística, a Fiat, né, uma marca italiana por essência, e é muito interessante como eles compreenderam, né, que o design para a Fiat, ele é local, né, é menos sobre o design italiano e mais sobre uma necessidade que a gente tem de meter uma cadeira de praia, um cooler, um guarda-sol, um cachorro, um golden, sei lá o quê, e criaram um carro aqui. A Toro não existe no mundo, ela existe aqui, porque ela tem o tamanho, a capacidade, a necessidade, a potência que o brasileiro precisa, né? Então você começa a ter pequenas joias locais, né? E eu acho que é um pouco sobre isso que muitas das marcas vêm se movimentando, né? Eu vou ter uma grande alavanca global, mas eu crio algumas questões, né? Sejam via novas marcas, como é o caso da Consul, seja via um feature que me ajuda a ganhar essa atração local, né? Esse borogodó da região que eu tô. Acho que isso é uma forma muito interessante da gente pensar o design, né? Porque a gente não navega da mesma forma que um asiático navega, né? Então, como é que eu crio essa particularidade com o benefício do Brasil? Começa tudo de uma natureza de entender esse consumidor, né? E mostrar o quanto que esse consumidor valoriza algumas coisas ou não, né? Acho que é um pouco desse trabalho que tem que ser feito para provar, né, para essas grandes marcas como muda essa navegação, né? Acho que tem um combo legal também, né? Acho que recentemente a gente trabalhou com um processo de inovação de Coke Studio, que é uma plataforma super importante para a Coca-Cola, né? E que é uma plataforma global, mas que na América Latina existia essa preocupação de ter 4 ou 5 grandes pilares de conexão com artistas locais, exatamente porque era através dessa que é o como que eu me conecto uma marca global e me conecto com a cultura local, né? Então, entender também essas plataformas, quanto elas podem ser uma ferramenta super importante de conexão local, ainda que você seja um gringão lá, tá tudo bem, sabe? Uhum. Principalmente nessa parte do mainstream, né, que vocês comentaram. Acho que a gente ainda não tá na nossa toda potência, porque se a gente estivesse lá, acho que o mundo era nosso Depois da completamente. potência cair, então é melhor que a gente não esteja. Mas, enfim, a gente vê que, por exemplo, Bad Bunny sendo anunciado, né, no Super Bowl agora, em 2026, essa semana. E aí, sempre que acontece alguma coisa dessas, eu até anotei o nome da marca DNI, né, até para seguir, comprar, porque é belíssimo, mas também para falar sobre, que sempre que a gente vê um movimento desses da gente ir para fora, né, então a marca ter uma loja primeiro em Paris, uma grande loja, né, o Bad Bunny fazer esse show agora nos Estados Unidos, a gente vê ali alguns comentários nas redes sociais de caramba, mas por que foi para lá agora? Ou caramba, por que tá fazendo um show lá, sendo que ele decidiu, né, nessa turnê, não ter datas lá, por exemplo. Então, pra mim, a questão que fica nesse mainstream é o quanto a gente pode se jogar lá mesmo e mostrar a nossa cultura pro mundo, mas também ter um receio, talvez, de não voltar pra essa apropriação, sabe? De que cool vire a nossa estética, vire o nosso jeito de ser, mas em algum momento, talvez, retire a gente dali de novo como protagonista, falando das nossas histórias, e vire de novo eles contando isso sobre a gente, sabe? É vigiar e orar, né? Sempre. Mas é fazer parte, sempre garantir que você tá prestando atenção que aquilo vai ser, né, bem representado. Mas eu acho interessante isso do Bad Bunny, porque o Bad Bunny ele é tão artista do nosso tempo, assim. Então, pra quem não sabe, ele não fez o show nos Estados Unidos porque ele tava preocupado com que as pessoas saíssem do show, fossem presas por tudo que tá acontecendo. Então, ele não fez, ele fez a residência em Porto Rico, depois vai fazer uma turnê e passa pelo Brasil e vai encher estádio no Brasil, by the way, isso é legal de falar. Mas ele vai pro Super Bowl muito quase que no cavalo de Troia, né, que a gente tava falando, porque é uma maneira dos porto-riquenhos irem a esse show e estarem um pouco mais safe, né, disso. Você tá no maior palco, né, esportivo mundial, em termos publicitários, em termos de mídia, né, e cantando em espanhol, falando em espanhol e falando sobre a cultura de Porto Rico, né, acho que Nova York é um dos últimos clipes que ele lançou, que a Estátua da Liberdade já com a bandeira de Porto Rico, então vai ter um statement político
importante ali, né? Então acho que é esse o movimento. E para além de tudo, todo mundo vai dançar, porque ele consegue criar esse embasamento e transformar isso muito mainstream, né? Então acho que ele é exatamente essa equação boa, assim, que a gente tem. Em relação quando você trouxe, né, a questão da marca ir para fora antes de vir para dentro, muitas vezes, eu acho que tem muito risco de como que a gente é interpretado, né? Se eu vou como um exportado por alguém local, eu vou como um gringolês, eu vou com toda essa tradução, né? Essa marca, por exemplo, decidiu os próprios fundadores lançarem e contarem e trazerem para que aquilo ficasse enraizado na sua essência e que depois voltasse, porque o país vai aceitar, né? Já tem uma certa credibilidade ou uma abertura, né, local para que isso aconteça, mas talvez para fora a visão não é a mesma. Então, é um certo momento de controle também, né? Eu controlo aquilo que vai ser dito, eu controlo como ele vai olhar, eu controlo como essa loja vai ser percebida e que depois isso se estabiliza. E no meu país eu já tenho mais, enfim, força, né, e mais estética e mais, enfim, toda conexão para fazer isso acontecer melhor, né? Mas eu acho que é algo bem importante, né? Quando a gente fez, por exemplo, esse trabalho para Coke Studio, acho que aí tinha um ponto de atenção, né? Não é o gringo interpretando o Bad Bunny ou a Anitta, a gente tem que ter a visão local, né? E eu acho que isso é muito importante. A gente volta o tempo inteiro para o que nós que estamos aqui, que vivemos aqui, os consumidores que estão aqui vão perceber sobre isso, né? Curtiu a conversa? Então segue o The Summer Hunter Vozes na sua plataforma de áudio favorita para receber aquela notificação quando o próximo episódio for ao ar. Aproveita e avalie o podcast com 5 estrelas. Isso ajuda muito a gente. E hoje eu trago uma novidade. A gente está lançando a pré-venda da 8ª edição da revista do The Summer Hunter. Serão 140 páginas de conteúdo ainda mais solar, com um projeto gráfico totalmente renovado. Vai lá nas nossas redes sociais descobrir como você pode garantir a sua.